Ho, ho, ho! Papai Noel chegou! Boa noite, Alice e Romeu. Estamos aqui agora, eu e Flavors, comprando os brinquedos do Natal Solidário. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que fizeram a doação, que contribuíram esse gesto de solidariedade. E no domingo à noite, domingo na hora do almoço, desculpa, a gente vai estar fazendo a doação dos brinquedos para uma comunidade carente aqui de Vitória. Mais uma vez agradecer a contribuição. Tenho certeza que as crianças lá da comunidade vão ficar muito felizes com esse gesto de vocês. Em meu nome, em nome da Dani, quero agradecer a cada um de vocês. Ho, ho, ho! Beijos do Betão! Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Como é que vocês estão aí nessa últimos dias aí, né, para o Natal? Estamos aí na semaninha do Natal. Gente, eu adoro Natal. Quem ama Natal aí? E eu vou falar pra vocês que Natal sempre foi uma data muito especial pra mim. Sempre foi uma data, assim, que eu acho que as pessoas ficam alegres. Sei lá, fica um clima diferente todo final de ano. Eu sei que tem gente que não gosta de Natal, tem gente que acha triste, mas eu particularmente é uma data que eu amo. É uma data assim que eu sempre esperei muito por essa data durante a minha vida. Ai, vai chegar o Natal tá vindo. E eu já falei em outros vídeos, né? O meu pai, ele sempre fez que a magia do Natal fosse bem forte na minha casa. Então, assim, pra gente sempre foi muito importante essa data. E eu tenho certeza que para muitos de vocês também. E a história de hoje tem muito a ver com a data de Natal. Porém, o que era para ser um dia de muita alegria se tornou um verdadeiro desastre. E é isso que a gente vai ouvir agora, que a nossa Alice veio aqui nos contar, mas não sem antes vocês deixarem aquele joinha, deixar aquele comentário, compartilhe esse vídeo. Bora pra cima que 2025 está vindo e eu pretendo muito continuar aqui com vocês, hein? Então bora lá, manda a sua história pro e-mail que tá passando, compartilha, recomenda os vídeos para mais pessoas conhecerem, mais pessoas mandar as histórias também, pra gente continuar aqui firme e forte no nosso propósito, né? Que são 4 histórias por semana aqui no canal. Quem sabe aí a gente volte a ter 5 histórias. Mas vamos lá, a história de hoje. Dani, como você está, minha querida? Espero que esteja tudo bem com você, com seu marido, seus filhos e com seu irmão. Aqui está todo mundo bem, amiga, graças a Deus. Dani, antes de me apresentar, eu gostaria de deixar registrado que amo seu canal. Eu conheci ele através de uma amiga no primeiro semestre de 2024, um período que eu estava bem mal. E desde que eu conheci o canal, eu nunca mais parei de assistir. Acho lindo o seu trabalho. Adoro as histórias que são enviadas pelas Alices, pelos Romeus. E gosto muito de acompanhar histórias de superação que você conta aqui no canal pra gente. Também gosto muito do jeito que você opina. Vejo que você, quando tem que criticar alguma Alice, você não fica em cima do muro. E acho que você está certa, já que se a pessoa não quer ouvir crítica, é melhor ela nem enviar a história. Eu mesma já estou preparada para as críticas que podem vir de vocês. Mas eu resolvi enviar assim mesmo, para que sirva de alerta para todas as Alices. E para que ela sempre fique de olhos abertos com as melhores amigas. E também para ouvir a opinião sobre a decisão que eu tomei recentemente. Eu me chamo Alice, tenho 34 anos, sou casada há 8. Só que nesse ano de 2024, passei 9 meses do ano sozinha. Na verdade, junto da minha mãe e do meu filho. Mas desde julho que eu e meu marido estamos tentando nos acertar novamente. Eu estou tentando dar uma segunda chance para ele, mas está difícil esquecer tudo que ele fez. Pois foi uma coisa pesada e para conseguir perdoar. Então é essa história que eu vou dividir com vocês. Dani, a minha história vai ser praticamente sobre esse caso específico e você pode ficar à vontade para publicá-la. Eu só gostaria de pedir a gentileza de quando publicar, você ou seu irmão entrem em contato comigo para que eu possa saber o dia certinho, pois eu quero muito mandar essa história para muitas pessoas e ver você contando, lógico. Dani, eu nasci numa família de classe média. Meu pai herdou do meu avô paterno um material de construção.
Desde novo, meu pai começou a trabalhar com meu avô nesse ramo, e ele acabou se apaixonando pelo negócio. Meu pai só estudou até o ensino médio. Ele optou em não fazer faculdade, pois ele trabalhava em tempo integral com meu avô. Depois que ele terminou o ensino médio, a minha mãe começou a trabalhar na empresa do meu avô como caixa, e foi lá que ela conheceu meu pai. Segundo meu pai contava, assim que ele conheceu minha mãe, eles se apaixonaram. Só que meu avô proibia o meu pai de se envolver com qualquer funcionário da empresa. Meu avô ele era muito metódico e muito certinho, e ele não gostava de misturar as coisas. Então meu pai só ficava admirando minha mãe. Ele não podia nem chavecar ela. Só que depois de mais de um ano que minha mãe estava lá, meu pai já estava completamente apaixonado, e ele chegou para meu avô e abriu o jogo e disse que estava apaixonado pela minha mãe, e que se meu avô, não deixasse ele namorar com ela, meu pai ia ter que pedir demissão e procurar um trabalho em outro lugar. Meu avô, vendo que o sentimento do meu pai era genuíno, abriu uma exceção e deixou ele namorar minha mãe. Minha mãe também estava apaixonada. Então eles logo começaram a namorar e minha mãe engravidou. Depois que minha mãe engravidou, ela foi morar na casa do meu avô. E depois de 3 anos se casaram. Eles compraram o apartamento deles e só depois eles se casaram. Meu avô resolveu sair de vez dos negócios porque ele começou a apresentar sintomas de Alzheimer. E meu pai, como filho único, assumiu a empresa do meu avô junto com a minha mãe. Minha mãe, então, foi cursar a faculdade de administração e, paralelo aos estudos da minha mãe, meu pai ampliou os negócios da família. Quando eu tinha 21 anos de idade, meu pai teve um mal súbito no retiro da igreja que ele frequentava e faleceu. Dani, foi uma coisa muito repentina e muito dolorosa para mim e para toda a família. Depois disso, minha mãe começou a tocar as empresas sozinha e eu comecei a trabalhar com ela. Eu sempre sonhei ser psicóloga, mas abri mão do meu sonho naquele momento para ajudar minha mãe nos negócios. Mas eu ainda não desisti desse sonho. Eu acabei de me formar em administração, igual a minha mãe. Quando eu tinha 26 anos de idade, eu conheci Romeu. Era no aniversário de uma amiga. Assim que eu conheci ele, já vi que a gente tinha muita afinidade. Assim como eu, Romeu também era batizado na igreja batista. Ele não frequentava nenhuma igreja, mas ele também não tinha nenhum tipo de vício. E uma das condições que eu sempre coloquei na minha vida para que um dia eu me envolvesse com alguém, era que essa pessoa não tivesse vícios. E que essa pessoa também tivesse princípios evangélicos. Mas que também não queria ninguém que fosse aquele crente chato, que ficasse proibindo as coisas, que fosse caretão, sabe? Então, quando eu conheci Romeu, parecia que ele tinha se modulado do jeito que eu sonhei. Namoramos 2 anos e depois nos casamos. Romeu trabalhava numa grande empresa de telefonia. E desde que eu comecei a namorar com ele, os amigos dele da empresa sempre se reuniram para fazer algum tipo de confraternização. Pelo menos uma vez por mês. E por causa dessas confraternizações, eu acabei ficando muito amiga de alguns amigos e amigas dele do trabalho. Uma dessas amigas era a Lúcia. Ela já trabalhava com o Romeu bem antes de eu conhecer ele. Eles sempre foram muito amigos. Lúcia era casada com Mauro, que também era uma pessoa muito simpática, mas era muito ciumento. Eu e Romeu, a gente sempre saía juntos com esse casal. Saímos para jantar, para ir no cinema, jogar boliche. E tanto Romeu quanto Mauro adoravam jogar juntos. E cada vez mais a gente foi criando afinidades. Chegamos a alugar casas em algum verão assim na praia, com outros casais de amigos, E mesmo eles sendo diferentes da gente, pois eles sempre gostaram muito de beber, a gente sempre se deu bem. Por causa disso, a gente até escolheu eles como padrinhos e madrinhas do nosso filho Rafael. Dani, por conta da afinidade toda, eu e Lúcia, a gente saía muito juntas. E se eu tinha alguma festa para ir, precisava comprar uma roupa, Lúcia era a primeira pessoa que eu ligava para me acompanhar ao shopping. Ela sempre teve muito bom gosto e eu sempre fui muito indecisa para escolher roupa. Na verdade, esse é meu principal defeito. Eu sempre fui muito indecisa. Para tudo na vida. Tanto na parte empresarial como na parte pessoal. E até hoje eu sofro muito com as minhas decisões. Eu muitas vezes demoro uma eternidade para tomar uma decisão e depois que eu decido por aquilo que eu estava indecisa, eu acabo me arrependendo.
Eu sempre precisei de uma opinião de outra pessoa para ter certeza do que eu queria. Dani, depois de mais de 10 anos de amizade com Lúcia e com Mauro, Lúcia me contou que ela e Romeu já tinham ficado algumas vezes. Logo que eles começaram a trabalhar juntos, isso na época que eles ainda estagiavam na empresa, que eles trabalham hoje em dia, né? Quando ela me contou isso, eu fiquei surpresa e perguntei a ela por que ela e Romeu nunca tinham me contado isso, né? Eles nunca tinham falado assim sobre isso. E ela falou que, sei lá, nunca sentiu vontade de comentar. Mas aquilo me deixou uma pulguinha atrás da orelha, tá? Bom, ela disse que se um dia ela abrisse a boca, ela achou que talvez eu me afastaria dela. E Mauro, o marido dela, se soubesse, faria a gente se afastar deles, porque o Mauro era muito ciumento. Então, por isso que ela também nunca contou nada. Bom, gente, todas as vezes que a gente saía juntos, eu ficava observando o comportamento de Lúcia e Romeu. E comecei a observar que quando estávamos só nós três, sem Mauro, a Lúcia ficava bem soltinha perto de Romeu. Mesmo assim, eu não maldei nada. Eu achava que isso acontecia porque Mauro, quando estava perto, ela tinha que ficar mais na dela, pois Mauro sempre era muito implicante, principalmente quando ele bebia. E ele sempre tinha crises de ciúmes. Dani, no ano passado, no Natal de 2023, combinamos de passar juntos na cobertura de Lúcia e do Mauro. A gente já tinha passado outros natais e viradas do ano juntos. Mas esse Natal a gente estava um pouco mais animado. Mauro tinha comprado essa cobertura, um apartamento muito bonito, há poucos meses. E depois que ele comprou esse apartamento, ele fez uma reforma e o Natal seria o primeiro grande evento que eles iam fazer lá. Mauro e Lúcia convidaram alguns familiares deles, alguns colegas de trabalho e também do trabalho de Lúcia e de Romeu. Eu chamei mais um casal de amigos meu e também levei minha mãe, claro, né, e meu filho. Nesse dia 24, eu passei o dia todo praticamente na casa de Lúcia. Como a cozinha desse apartamento é bem ampla, a gente marcou das mulheres chegarem lá cedo e assar as carnes, fazer as maioneses, farofas, sobremesa e tomaríamos banho na pequena piscina que tem na cobertura. Bom, nesse dia, a Lúcia começou a beber antes mesmo do almoço. Mauro toda hora dava esporro nela, que ela estava bebendo demais e que ainda era cedo para ela beber. Mas mesmo assim, Lúcia não deu muito ouvido para ele não. E quando foi por volta de 4 horas da tarde, que eu fui para minha casa descansar um pouco e me arrumar, a Lúcia ainda estava lá bebendo. Quando eu cheguei na casa dela por volta de 10 da noite, ela já estava com sinais de embriaguez. E Mauro estava bem chateado com a situação. Começou a se queixar comigo e com o Romeu que a Lúcia estava bebendo demais, que não tinha necessidade dela beber assim. E que se ele soubesse que ela ia ficar daquele jeito, ele não tinha nem marcado nada e teria passado o Natal dormindo. Eu então chamei Lúcia para conversar, dei uns toques nela, mas ela disse que estava bebendo porque no dia anterior ela tinha tido uma briga feia com Mauro e ele tinha falado um monte de merda para ela. E ela estava tentando beber para esquecer. Ela não estava mais aguentando ficar casada com ele. E eu então resolvi não me meter mais. Dani, quando foi por volta de 11 da noite, um pouco antes da ceia, a Lúcia desceu para a cozinha para pegar algumas coisas. E para ser sincera, eu nem vi que Romeu tinha descido atrás dela. Depois de um tempo, comecei a notar que Romeu tinha sumido e perguntei a um parente de Lúcia se ela tinha visto meu marido. E ela disse que ele tinha descido com Lúcia para a parte de baixo da cobertura. Eu não sei porquê, quando ela me disse isso, me deu uma sensação bem estranha. Eu desci para ver onde que eles estavam. E eu fui na cozinha e não achei. Quando eu fui na parte da despensa, Lúcia estava sentada numa bancada de mármore, com a blusa e o sutiã levantados, e meu marido chupando os seios dela. Bom, gente, e passando a mão. Vocês sabem aonde, né? Foi esta a cena que Alice viu. Gente, quando eu vi aquela cena escrota, eu não aguentei e eu dei um grito. E eu perguntei o que estava acontecendo ali. Eles ficaram apavorados e eu comecei a chorar. Fui correndo para a escada da cobertura. Nisso, Mauro, marido de Lúcia, desceu e me perguntou o que estava acontecendo.
e eu aos berros disse que Romeu estava chupando os peitos de Lúcia na área de serviço da casa deles. Gente, nisso o marido de Lúcia, né, correu em direção ao quarto dele, xingando e gritando que ia matar Lúcia e Romeu. Os convidados começaram a ouvir a confusão e começaram a descer as escadas, inclusive entre eles minha mãe e meu filho. Nisso, Mauro voltou com uma arma. Meu Deus! E continuou gritando que ia matar os dois. Eu e os outros convidados começamos a ficar apavorados. Meu filho começou a chorar e minha mãe começou a gritar que estava passando mal. Todo mundo desesperado, até que um dos irmãos de Mauro, que é policial, conseguiu desarmar ele. Nisso, Mauro começou a jurar meu marido de morte e expulsou a gente da casa dele aos gritos e continuou jurando a morte de Romeu. Quando chegamos no elevador, eu comecei a falar com o Romeu que era para ele sair da minha frente e comecei a desferir um monte de tapas nele. Meu filho e minha mãe ficavam mandando eu parar, mas eu estava totalmente descontrolada. Minha mãe me colocou dentro do carro dela com meu filho e me levou para a casa dela. Mas eu berrava que eu tinha que ir na minha casa acertar as contas com o Romeu. Eu passei aquela noite de Natal em claro e chorando. E no outro dia de manhã, eu liguei para Romeu e falei que eu dava até a hora do almoço para ele tirar tudo que tinha dele no nosso apartamento. Porque se eu chegasse lá e encontrasse alguma coisa dele, eu ia jogar pela janela. Comecei a questionar Romeu por telefone há quanto tempo ele e Lúcia eram amantes. Essa é uma pergunta que a gente sempre quer fazer, né? E a gente sabe que vai machucar. Cinicamente disse que eles só tinham ficado aquela vez e que ela praticamente obrigou ele a ficar com ela. Depois disso, o Romeu foi para a casa do irmão dele, ficou 2 meses na casa desse irmão e depois alugou um apartamento para ele. Depois que ele se estabilizou nesse apartamento, ele começou a me ligar diariamente, me mandar flores, querendo reatar nosso casamento. Mas no início eu estava determinada a não voltar mais para ele. E por conta disso, eu tive um 2024 muito difícil. Eu comecei a trabalhar efetivamente. Ela começou a trabalhar, muito, né, na empresa da mãe dela. E ela falou assim que no início de abril, ela ficou muito desgostosa de tudo. Aí ela disse, Dani, tanto que a minha mãe fechou a casa dela e se mudou para o meu apartamento, pois ela tinha medo até de eu fazer alguma coisa. Bom, depois desses 4 meses que eu fiquei praticamente reclusa dentro de casa, coloquei na cabeça que eu tinha que reagir, não só por mim, mas também pelo meu filho. Eu não fazia mais nenhum tipo de programa com ele, eu só ficava em casa e quando ele saía para fazer alguma coisa, ele saía com o pai e com os amiguinhos do prédio, ou com a minha mãe. Então ele começou a reclamar que estava com saudades de sair comigo e com o pai dele. Ele não aguentava mais me ver triste e aí eu vi que era hora de eu reagir. Eu tinha que voltar a viver. Paralelo a isso, Romeu continuava insistindo para a gente voltar. Em julho acabei tendo uma recaída e fiz uma viagem com ele, com meu filho e acabamos ficando juntos. Mas quando eu voltei, eu falei para ele que eu tinha decidido que eu ia pedir o divórcio. Mas tanto ele quanto meu filho não pararam de insistir para a gente ficar juntos. É claro que eu não sou nenhuma idiota. Eu sei que Romeu fazia a cabeça do meu filho para ele me pressionar a voltar. E Dani, pelo meu filho, acabei voltando com o Romeu. E ele voltou a morar comigo no nosso apartamento. Atualmente eu estou vivendo um período de readaptação com ele. O amor que eu sentia por Romeu realmente não existe mais. Eu não sei nem se eu vou conseguir resgatar ele de volta. Mas ao mesmo tempo, só de ver a felicidade que meu filho está, meu filho vendo a gente juntos novamente, isso acaba me confortando. Mas eu não estou conseguindo me sentir à vontade ao lado de Romeu. Parece que eu travo. Quando eu tenho que me deitar com ele, o sentimento de raiva é maior do que o amor. Dani, se você estivesse no meu lugar, você conseguiria perdoar uma traição dessas? Logo com a sua melhor amiga, madrinha do seu filho, o marido de Lúcia não perdoou. Eles se separaram definitivamente, ele já está até com outra mulher. Ele colocou Lúcia para fora de casa e eu soube dessas coisas através de amigos em comum. Ainda tem um detalhe nisso tudo. Romeu e Lúcia continuam trabalhando na mesma empresa. E ele jura que o contato deles agora é só profissional. Mas quem pode me garantir isso, né? Sei lá se eles eram amantes antes,
Vocês já não estavam juntos. Eu não posso passar minha vida inteira vigiando um homem. Nossa, Dani, mais uma vez eu tô vivendo uma grande indecisão. Só que agora diz respeito à minha família. Eu ainda não consegui achar uma resposta. O que eu realmente devo fazer. Estou muito indecisa. Beijos. Olha, eu vou aguardar os conselhos de vocês. E vou adorar ler os comentários. Alice, um beijo pra você também. Nossa, muito triste isso aí que você passou, né? Eu sei que, assim, muitas de nós aqui já fomos traídas. Muitas, acho que, né? Muitas de nós. Mas é uma dupla traição, né? Era uma melhor amiga dela, madrinha de casamento, madrinha do filho, madrinha de casamento não, madrinha do filho. Uma pessoa que estava sempre ali no meio deles, né? Então era alguém que ela confiava. Então, pra mim, é uma dupla traição. E é muito difícil você superar isso. Claro que a tristeza é imensa. Bom, mas vamos lá a sua questão. O que eu faria? Eu dificilmente eu voltaria, porque eu não ia conseguir mais confiar nesse cara, provavelmente, tá? Claro que a questão do meu filho aí tá feliz seria importante, claro que seria importante, mas meu filho, por exemplo, eu sou filha de pais separados e eu sobrevivi. Os meus filhos são filhos de pais separados e sobreviveram muito bem. Então, assim, com esse número, as pessoas, filhos de pais separados, que sobreviveram muito bem à separação dos pais. Claro que no começo é difícil, no começo, né, a criança talvez não entenda, por que meu pai e minha mãe não estão juntos mais? Mas, se você leva isso numa normalidade, sabe? Se você leva isso de uma maneira, olha, meu filho não deu mais certo, papai vai seguir a vida dele, a mamãe vai seguir a vida dela. Eu acho melhor do que mentir para o seu filho, porque você não está feliz, você não consegue perdoá-lo, né? Você não consegue talvez olhar para ele sem lembrar daquele maldito dia. E é o que você falou, você vai ficar a vida inteira, ainda mais que eles trabalham juntos, sabe? E assim, você vai falar pro cara, larga seu trabalho? Né? Você não vai falar isso, porque querendo ou não, o seu filho também depende ali do sustento dele. Então, e também assim, largar seu trabalho não tem nada a ver. A pessoa pode largar o trabalho e se ele tiver realmente a Lúcia como amante, encontrar ela em qualquer outro lugar, entendeu? Então, assim, quebrou a confiança. E a partir do momento que quebra a confiança, pra mim, acabou tudo. Porque eu penso igual você, eu não vou viver o resto da minha vida vigiando alguém. Eu não vou ficar vigiando um homem 24 horas por dia, sabe? O que esse homem tá fazendo? Ai, será que ele tá com a mulher? Ai, nossa, será que eles estão juntos? Nossa, tô ligando pra ele no horário do almoço e ele não atende. Será que ele tá com fulana? Então, assim, eu vou ficar me aterrorizando 24 horas por dia? Não vou. Então, eu não voltaria. Nessa situação, nesse cenário aí que você disse, eu faria igual o Mauro. Tchau e partir para outra, ou, né, ficar sozinha, que eu estaria muito melhor sozinha do que mal acompanhada. Eu não acredito, eu vou ser bem sincera, Alice, pelo que eu li aqui, eles já ficaram antes, né, de tudo acontecer, eles já tinham ficado há muito tempo atrás. Eu não acredito que eles não tinham nada. Porque eu vou te falar, na noite de Natal, alguém se arriscar a ficar junto dentro do apartamento, sabendo que a sua família inteira tá ali, isso é coisa de quem já tá junto. E tipo, não aguentou segurar ali Porque assim, se fosse uma coisa que nunca tivesse acontecido, eu duvido que a primeira vez deles, ou o primeiro lugar que eles teriam procurado, seria na noite de Natal, na casa dela, com a família toda ali. Então, para mim, isso é uma coisa que já existia, tá? Com certeza, se fosse uma primeira vez, eles iam combinar de ir para um motel, iam combinar... Só que assim, eles já devem ter esse caso há um tempo, então eles já estavam seguros aí que ninguém descobria. E sabe quando você vai tomando aquela segurança? Ninguém descobre mesmo, rapidinho aqui, vamos ali. Então, pra mim, já existia algo aí. Tudo bem que é um achismo meu, mas pelo contexto que você conta aqui. E, como eu falei pra vocês,
vocês deixem o comentário de vocês. Eu com certeza não voltaria. Já contei pra vocês também que eu nunca voltei pra nenhum ex, né? Então, assim, pra mim quebrou a confiança, quebrou a confiança. Pra que eu vou ficar, sabe, tentando? Ainda mais quando você fala que acabou o amor. Olha, eu poderia, assim, né, até falar pra você tentar, se você me falasse que era apaixonada por ele. Nossa, Dani, foi acontecer, mas não consigo viver sem esse homem. Só apesar que eu acho que todo mundo consegue viver, ninguém é agarrado em ninguém. Mas, né, tem gente que tem esse contexto aí de que eu não consigo viver sem essa pessoa. Mas a partir do momento que você fala ali, que você não gosta mais dele, que quando deita na cama, você olha pro cara, você pensa o quê? No dia que você pegou ele chupando os peitos da sua amiga, na noite de Natal, que ele não teve nem respeito, desculpa, né? Ele não teve respeito nem por você, nem pelos seus filhos, pelo filho de vocês, né? Nem seus filhos, filho de vocês. Ele não teve respeito pela sua mãe, ele não teve respeito pelo dono da casa, que era um amigo dele. Então, sinceramente, um cara desse, eu realmente vou confiar nele? Não vou, gente. Sorry. Não rola. Pra mim, não rolaria. Mas vocês deixem aí os comentários de vocês, que nós queremos ouvir, né? Principalmente nossa Alice aqui, ela vai estar bem ligadinha aí nos comentários. E essas histórias, gente, eu já recebi essas histórias de Natal há algum tempo, tá? Mas eu tava deixando para gravar justamente na época de Natal, tanto que eu acho que a gente tem 2 histórias de Natal aí no canal para este Natal. E infelizmente nenhuma das 2 histórias são histórias assim que a gente gostaria de estar contando aqui. Mas aqui são casos reais, né? Se a gente quiser ouvir uma linda história de amor, vamos para Disney Plus assistir a história de Cinderela. Um beijo para vocês e até nosso próximo vídeo. E Feliz Natal, gente. Feliz Natal. Que Deus abençoe muito vocês, a família de vocês. Muito obrigado por tudo, por todo esse ano que vocês estiveram aqui comigo. Eu pretendo em 2025 estar mais presente ainda aqui com vocês, tá? Pretendo que a gente tenha muitas histórias de superação. Espero que a gente tenha muitas atualizações das nossas Alices que passaram por aqui e que hoje estão, assim, em outro momento da sua vida, e eu espero que um momento muito melhor, tá bom? Um super beijo para vocês, Feliz Natal, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!